Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Efésios 2, versículos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, amém? Nós estamos nesse culto de estudo bíblico e nós estamos estudando as cinco solas, e nessa noite nós estamos na terceira sola, né? Nós vamos falar sobre sola fide. Sobre o que, irmãos? Sola fide. Somente a fé, amém? Os irmãos encontraram? Amém. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar, fiquem à vontade. Meus queridos, deixa eu levar aqui. Meus amados, eu não sei se está sendo proveitoso para os irmãos. Esses dias nós estamos estudando sobre as cinco solas, mas para mim está sendo extremamente proveitoso. Amém. Apesar de não termos tempo, né, de esmiuçar cada uma dessas solas, mas estamos falando aquilo que é de essencial, né, aquilo que estava na mente de fato dos reformadores. Amém, irmãos? Amém. E nós chegamos aos estopins, meus queridos, da reforma protestante, era justamente a questão da adição que a Igreja Católica fez para a salvação. O que é a adição? A adição, irmãos, era porque naqueles dias, né, lá no século XVI, para que alguém fosse salvo, não podia ser só pela fé em Jesus. Vamos ver cada uma delas nessa noite. E não se engane não, hoje não está. A salvação para que sejam salvos. Não é só a Igreja Católica, não. Outros tipos de religiões também. Amém, irmãos? Tipo, vou dar um exemplo bem claro aqui de uma religião que também é bastante difundida no Brasil, o Espiritismo. Então, o Espiritismo, para alguém ser salvo, ele somente crê que os espíritos se comunicam, não vale muita coisa não. Ele também tem que fazer boas ações. Amém, irmãos? Importa, serão considerados servos inferiores, ou servos inúteis. E quando uma pessoa evangeliza, entrega seu jeito, eles para que eles possam ser salvos, nos escritos de Joseph Smith, nas visões de Joseph Smith, eles não têm só o livro de Mórmon, além da Bíblia, eles também têm um outro livro chamado Doutrinas e Convênios, e ainda outro chamado Pérola de Grande Valor. Olha só, a bagagem é grande, né? Por isso que os Mórmons andam com a bolsinha, porque é meio muito de livro, né, meu irmão? Não tem só a Bíblia não. Amém, queridos? E por aí vai, meu irmão. Toda a religião tem sempre uma adição, mas sabe por quê, meu irmão? Para deixar a pessoa prisioneira daquela religião. Ora, meu irmão, se só aquela religião fornece isso, o cabo vai querer sair? De jeito nenhum. Ele vai querer permanecer ali. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Isso é chamado de a terceirização da salvação. Vou dizer de novo que eu me engasguei aqui. A terceirização da salvação. O que é a terceirização? Meu irmão, quando eu tenho muito dinheiro e não quero fazer um trabalho, eu terceirizo, né? Eu digo assim, bom, eu preciso pintar a igreja. André, pinta para mim. Aí, André vai lá e pinta. Eu terceirizei o serviço, era para eu fazer. Mas aí eu terceirizei. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. É a terceirização. E nesse caso aqui, meu irmão, o terceirizado não é uma empresa, é um sacerdote, né? É uma religião. Eles estão entre... Mas eu pergunto para você, será que hoje está diferente, irmão? Não. Não, a Igreja Católica continua pregando assim, as outras religiões também. Mas não se engane não, dentro do Evangelho também tem isso. Você sabia disso, meu irmão? Existem cristãos ou deixar determinada coisa, de fazer determinada coisa, de fazer um curso, não é? Olha, tem que ser determinada denominação, e por aí vai. E tem mais, meu irmão.
tem que também, olha, o dízimo salva mais do que o sangue de Jesus. Você sabia disso? Olha, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Os irmãos sabem que logicamente que eu não sou contra a doutrina do dízimo. Sou contra a prática errada dessa doutrina, em que se é dito o seguinte, ó, se você não dizimar, você é ladrão. O ladrão não erra no reino de Deus. Então, logo você... O dízimo está bom demais. Não é assim, meu irmão? Olha só, meus queridos, terceirização da religião, da salvação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tal que nós estudemos esse estopim da reforma protestante, que foi justamente a adição à salvação, que fez com que aquele grande homem de Deus chamado Martinho Lutero desse um grito mudo por enquanto, né? Depois foi que ele gritou bem alto, sola fide. Amém, meu irmão? Somente a fé. Mas como é que era a igreja, o entendimento da igreja católica sobre a salvação naqueles dias que levou Lutero a dizer isso? Qual era o entendimento deles, meu irmão? Em primeiro lugar, era necessário diversas coisas para ser salvo. Não se engane não, porque hoje é do mesmo jeito, não mudou a doutrina, é a mesma doutrina. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, é necessário os sacramentos. Amém, irmãos? O que são os sacramentos? Os sacramentos são 7, segundo a visão da Igreja Católica. E os sacramentos são o batismo, a crisma, a eucaristia, a penitência, o matrimônio, as ordens sagradas e a unção dos enfermos. O nome sacramento vem justamente de um termo latino chamado sacramentum, aquilo que é santo, aquilo que se faz santificar. Portanto, para eles têm que ter essas 7 coisas. Olha só, meu irmão, então a fé somente em Jesus não era necessário, era necessário realmente passar por esses sacramentos. E olha só, meus queridos, na doutrina, na base da doutrina da Igreja Católica, os sacramentos salvam. Eu pincei, por assim dizer, pincei, né, de alguns escritos católicos, umas frases para os irmãos observarem bem como é que era o entendimento deles, como é o entendimento deles. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1129, diz assim, preste bastante atenção. A Igreja afirma que, para os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. Vou repetir, os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. Ou seja, meu irmão, para eles, uma pessoa que não participa desses sacramentos, ele está fora da graça de Deus. Então os sacramentos têm um poder de atrair a graça de Deus para quem os utiliza. Vocês não estão entendendo, irmão? Olha só que coisa. E provavelmente essa pessoa que não está em comunhão com esses sacramentos, ela não tem a salvação, ela não está salva, ela não tem condições de ser salva. Diga assim, misericórdia. Irmãos, agora veja só como é que era o entendimento. Desses 7 sacramentos, apenas 4 eram vitais. Dos 7 sacramentos, 4 eles eram considerados vitais. Os outros, pode até ser que o cabo não cumprisse, porque nem todos casavam, não é? Nem todos podiam ungir os mortos, assim sucessivamente. Os mortos, os doentes. Então, são 4 que são vitais. E quais são? São o batismo, a crisma, a eucaristia e a penitência. O batismo não sabe que quando uma criança nasce é logo batizada, né? A crisma ela acontece depois que o camarada faz um curso, né? Passa por um período comprobatório, faz um curso e no final o padre vai lá e põe a mão e segundo eles aquilo ali é a descida do Espírito Santo sobre aquela pessoa, é chamada de crisma ou confirmação. Né? Também tem a Eucaristia, depois que é chamada de primeira comunhão, né? Depois que ele faz a primeira comunhão, então, aí ele consome, né, só o corpo de Cristo. A gente não toma vinho, mas o corpo de Cristo. E por fim, penitência, né? Penitência, dentre elas está a confissão ao padre. Então o cara tem que estar sempre confessando ao padre, né? Tá sempre tem que estar na confissão. Tanto é que se um católico não confessa, ele não está salvo. Vocês não estão entendendo, irmãos? Porque é um sacramento. Irmãos, entendem? Amém. Nós não estamos criticando a fé de ninguém, estamos falando aquilo que realmente eles creem. E nós, para que nós possamos entender o que foi o estopim, um dos estopim da reforma protestante, nós temos que entender essa doutrina. Amém, queridos? Amém. Nós evangélicos cremos que há
duas ordenanças, não sacramentos, mas ordenança, é diferente. Eu disse para os irmãos que sacramento é algo que santifica, né? É algo que traz a salvação. E ordenança é algo que foi ordenado. E quais são as duas ordenanças? O batismo e a ceia. Amém? Jesus deixou só essas duas ordenanças para a igreja em uma missão, né? Ir e pregar o evangelho. Mas ordenança somente batismo e ceia. Porém, meus queridos, para nós, evangélicos protestantes, e na Bíblia, esses dois não salvam. Nem o batismo nem a ceia. Amém, amados? Amém. E eu vou provar para os irmãos. Aquele ladrão na cruz, ele não foi batizado, mas foi salvo. Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi necessário nenhum sacramento, não foi necessário nenhum curso, não foi necessário a unção de um pastor, não foi nem necessário ele tomar a ceia. Simplesmente ele dizer: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ou seja, ele recebeu Jesus como Salvador. Amém, irmãos? Só foi necessário isso. E concernente à ceia do Senhor, a ceia do Senhor também não pode salvar. Leia o livro de 1 Coríntios, você vai ver o pessoal tomando a ceia com força. Mas naquela igreja, meu irmão, tinha pessoas, segundo a palavra de Deus, que eles cometiam pecados ainda maiores do que aqueles que estavam no mundo. Não é, meu irmão? Se você ler principalmente ali a partir do capítulo 5 de 1 Coríntios, você vai ver um camarada possuindo a mulher do seu pai. Olha, meu irmão, só para não ver o nível de espiritualidade daquela igreja. Mas a Bíblia diz que eles tomavam a ceia. Ceia não salva. Amém, queridos? Agora, lógico, o apóstolo Paulo fala, e fala bem dizidamente, né? E fala bem dizidamente: quem toma a ceia indignamente, meu querido, é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas a ceia não salva. É culpado quem toma errado, mas não salva. Os irmãos entendem isso, meu irmão? Ah, pastor, então pronto, não preciso me batizar e nem preciso tomar a ceia. Meu irmão, é uma ordenança. Se você tem condições de se batizar e não se batiza, aí está errado. Não estão entendendo, irmãos? Se você tem condições de tomar a ceia e não toma, está errado. É uma ordenança, o Senhor ordenou, mas essas duas ordenanças não salvam. Amém, irmãos? Nem fazer missões salva, nem muito menos fazer milagres não salva, segundo Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, nem fazer nenhuma grande obra, profetizar em nome do Senhor, nada disso salva, a não ser receber Jesus como Salvador e o confessar. Você pode dizer glória a Deus? Que outra coisa é? Receber Maria, a mãe do Salvador, né? Receber Maria, a mãe do Salvador. Os irmãos sabem que isso é uma contradição, é um debate que há muitos séculos, né, sobre a questão de receber Maria. Agora veja, irmão, muitos dos católicos dizem assim: nós não adoramos Maria, nós veneramos. E isso, meu irmão, já é uma contradição em si, porque os irmãos sabem que adorar e venerar é a mesma coisa. E mesmo que fosse diferente, ora, meus queridos, se eu me prostro diante de uma imagem, né, ou diante de uma pessoa, a ela faço orações, a ela ministro louvor, né, a ela eu tenho adoração, meu irmão, eu estou fazendo o quê? Adorando. Não tem como, não é? Então não tem essa contradição, mas é muito claro, né, na doutrina católica: sem Maria não há salvação. Até porque ela é tida como redentora. Não é assim, irmãos? Então ela tem um poder de salvar tanto quanto Jesus. Nem é menor, nem maior, é tanto quanto, né? Eles têm essa história da dulia e da hiperdulia, né? Para a maioria damos uma dulia e para Jesus uma hiperdulia. Mas na prática é tudo a mesma coisa. Prostrou, né, orou, cantou, você está adorando. Amém, queridos? Amém. Agora, eu pensei também, né, nos escritos católicos, alguma coisa aqui, algumas coisas, duas frases sobre isso. Duas frases não, 2 parágrafos. E eu quero que você escute bem, para você ver o que é que acontecia nos dias de Lutero e o que acontece nos dias de hoje. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 969. Escute. Esta maternidade de Maria, na economia da graça, perdura ininterruptamente, a partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação, que sobre a cruz resolutamente manteve,
até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, olha essa doutrina, ela não morreu, ela foi assunta aos céus, né? Então, assunta aos céus, não abandonou este munus salvífico, mas, por sua múltipla intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Não sei se vocês entenderam, é uma linguagem um tanto quanto difícil, mas dá para entender o mundo da salvação, ou seja, ela salva, sem ela não há salvação. Então você precisa ter os sacramentos, principalmente aqueles 4 que eu citei, e também ter Maria para ser salvo. Meu irmão, isso é uma coisa que nós podemos dizer que é bem claro na doutrina católica. Não é possível você salvar-se sem ter Maria, a Rainha dos Céus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora veja a evolução dessa doutrina. Inicialmente, meus queridos, eles criam a prenda, né, logo no início lá, né, 312, 314, por aí, eles não criam. Mas começaram a pensar da seguinte forma: ora, Jesus é santo, né, nasceu sem pecado, então o ventre que a concebeu também, não é? Mas tinham, aí pronto, né? Pronto. Maria é uma super-humana, né? Maria é uma super-humana. Mas aí, qual é o salário do pecado, irmãos? A morte. Ora, se Maria morreu, então ela, né, ainda tem também a questão da virgindade eterna, né? E não tem nem lógica, né, irmãos? Vamos ser sinceros. Porque se ela não era virgem, no sentido de ter contato com o homem, mas quando Jesus nasceu, foi-se, né? Porque, inclusive, um grande pregador ouviu ele dizer certa vez o seguinte: ela foi a única mulher que teve o ímen, né, rompido de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? Foi a única. Então, enfim, tem essa doutrina também. Ela foi virgem eterna, mas se ela morreu, logo ela era pecadora, então não morreu. Fizeram os escritos, algumas coisas, acharam escritos que ela foi assunta aos céus, porque ela não morreu. Olha só que coisa, irmão, por isso ela é salvadora. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. Então, para a igreja católica precisa do quê? Sacramentos, receber Maria, mas também precisa receber a igreja, precisa ser católico para ser salvo. Fora da igreja católica não há salvação. Isso também é uma doutrina muito clara entre eles. Não é essa história de irmãos separados, né? Os protestantes são irmãos separados, meu irmão, isso é tudo balela. Para eles, todos nós estamos perdidos, somos filhos do diabo e só eles são filhos de Deus. Os irmãos entendem, irmão? Geralmente acusam nós evangélicos de dizer isso, mas na base da doutrina católica, só eles estão salvos. Os irmãos entendem isso, irmãos? Então, também pensei aqui nos escritos católicos. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 816, citando o Concílio Vaticano II, aí vem um termo aqui em latim, eu não conheço nada de latim, mas eu acho que é Unitatis Redemptium, deixa eu falar. Parágrafo 3, olha só, irmãos: pois somente por meio da Igreja Católica, a qual é meio geral de salvação, vou ler novamente, pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico. Onde fica esse colégio para a gente estudar, né? Do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, o qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, já pertencem ao povo de Deus. Olha só o que é que está aqui: ao qual é necessário que se incorporem todos aqueles que estão entrando na igreja, ou seja, a igreja salva. Os irmãos entendem isso, irmãos? Dentro da igreja católica, não é? Se não estiver naquele redil, não é salvo. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão: fora da igreja, dessas 4 paredes, até fora dessa comunhão de irmãos, há salvação. Amém, queridos? Porque são pessoas sozinhas no mato. Deus, de alguma forma, né, o chamado fator Melquisedeque,
Deus se revelar para ele e receber o Salvador. E somente ele, o homem, está salvo. Não precisa da igreja. Entenda, meu irmão, que eu não estou falando contra a igreja. A igreja ela é necessária. Amém, irmãos? Mas uma pessoa sozinha no meio do mato, no meio do mar, onde quer que ela esteja, se não houver uma igreja ou um crente, mas ele receber Jesus e somente ele, amém, receber a Trindade divina, né, na pessoa de Jesus, está salvo para a glória e honra do Senhor. Amém, queridos? Mas vamos seguindo. Pincei outro aqui, parágrafo, né, desse mesmo catecismo, agora é o parágrafo 846. Escute só. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, ou seja, o concílio, ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Ou seja, meu irmão, o cabo tiver naufrágio, estiver no meio do mar, e até então ele não se tornou católico, ele lascou-se. Amém, meu irmão? Vai direitinho, cabeça para baixo para o inferno. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Porque para a doutrina católica é necessário a salvação. Meu irmão, para os católicos e para outras religiões também, a salvação depende do fator humano. Amém, irmãos? Todas as religiões, todas as seitas têm como base o livre-arbítrio. Você já notou isso? Todas as seitas têm como base o livre-arbítrio. Porque se o cabo vacilar, ele vai perder a salvação. E a pessoa fica com medo. Ai, meu Deus, vou perder a salvação. Não é assim, meu irmão? Não é assim que acontece? Todas elas dependem do fator humano. E essa questão do livre-arbítrio, pode ver, em última instância, depende do fator humano, depende do homem querer ou não. Então o homem é seu próprio salvador, porque ele vai ou não a Cristo. Vocês não estão entendendo isso, irmãos? E olha, meus queridos, sempre nessas religiões existe algo nesse sentido. Tem que haver uma parcela do homem na salvação. Amém, queridos? Agora veja só, façamos as contas de quantas coisas é necessário para a salvação nos dias de Lutero, a Igreja Católica, e nos dias de hoje. Amém, irmãos? Vamos lá. Primeiro, a igreja. Depois, os ditos do Papa. Depois, os sacramentos. Depois, a tradição. Depois, Maria. Isso para chegar a Jesus. É um caminho muito longo. Não é, meu irmão? Porque você tem tanta coisa, um telefone sem fio, né? Quando chega lá, foi-se, né, meu irmão? Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. É só Jesus que salva. E nós fazemos coro com os reformadores que disseram, é somente a fé. Amém, irmãos? E eu quero ler um texto para você, que foi o texto que fez explodir a reforma protestante. Romanos capítulo 1, versículo 17. Meu querido, coloca aí, assistente e Bacmídia. Amém, irmãos? Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Os irmãos podem ir. O justo viverá por fé. Os irmãos podem repetir? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, quando Lutero leu isso, já falei na primeira mensagem dessa série, que Lutero era um doutor em teologia, mas não tinha uma Bíblia. Que coisa, né? Como pode? Mas coisas da Idade Média. Ele encontrou uma Bíblia acorrentada numa biblioteca. E ele começou a ler e Deus o encaminhou para Romanos. E quando ele leu 1,17, aquilo foi um soco no estômago dele, no estômago da alma. Pá, gancho de direita. E ele disse, poxa, a vida é só pela fé. E ficou pensando assim, sabe por quê, irmãos? Lutero era um homem atormentado. Ele queria estar quites com Deus. Amém? Os irmãos se lembram aquele vídeo que nós mostramos aqui no dia da Reforma Protestante? Ele tinha uma vida devassa até que numa tempestade ele vê um raio cair perto dele, ele entrega a sua vida a Jesus. E ele queria estar em paz porque para ele aquele raio, né, foi Deus, né? E de fato foi. Ele queria estar em paz com aquele raio, né? Queria estar em paz com Deus, mas não conseguia. Ele dormia em um cárcere no chão, não tinha colchão, meu irmão, diz a história. Depois, se os irmãos quiserem ler, eu vou encaminhar um livro para você, uns. Irmãos, ele dormia no chão, ele comia pouco, ele jejuava o dia inteiro, ele se machucava, né? E ele fazia outras e outras penitências, mas não se considerava santo.
ele não conseguia se ver como santo. Até que um dia, meus queridos, ele encontrou esse texto. E aí ele entendeu que era pela fé. E olha, irmãos, a reforma explodiu, sabe quando? Ele chegou na escada, né, da Basílica de São Pedro. Se não me falha a memória, foi isso em Roma. E ele ia subir de joelhos a escada. E quando ele estava no meio, ele ouviu uma voz dizer: o meu justo viverá pela fé. E aí ele se levantou e disse: meu irmão, que brincadeira é essa? É só pela fé em Cristo. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Irmãos, é só na pessoa e na obra de Cristo, e por meio do qual Deus declara o homem injusto como justo. É só por meio da fé, meu querido. Diga glória a Deus. Ao ler esse texto, meu irmão, Lutero simplesmente entendeu que era salvo. Amém? Foi aí que ele gritou sola fide. Diga glória a Deus. E olha só, meu irmão, somente pela fé o pecador é salvo com base nos méritos de Cristo. Somente pela fé o homem é salvo com base no mérito de Cristo. No mérito da justiça de Cristo. No texto que nós lemos, de Efésios capítulo 2, diz assim: porque pela graça, olha só, porque pela graça, mediante a fé, sois salvos. Meu irmão, duas coisas que não tem participação humana, a graça e a fé. Amém, queridos? Amém. Porque a graça é um favor imerecido de Deus. É aquilo que a gente merecia, Deus não nos dá. Merecíamos a morte por sermos pecadores, mas Deus nos dá da sua graça, nos deu vida. E olha, meu irmão, a fé também não depende de nós, porque a Bíblia diz que é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, quer dizer que é um presente de Deus para nós. Não tem interferência nossa, a não ser abrir nossos braços espirituais e receber este presente, meu irmão. Não tem nada que eu e você façamos ou deixemos de fazer que nos torna aptos para a salvação. Não, meu irmão. É o sangue de Cristo. É de fato o sacrifício feito por Ele. E esse sangue, meu irmão, Ele nos justificou. Ele o que, irmãos? Nos justificou. Olha só, meus queridos, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Vou ler de novo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, nós fomos justificados. E essa linguagem, meus queridos, é uma linguagem jurídica. Amém? Os que passaram pelo discipulado aí vão fazer prova, né? Se liga aí, é uma linguagem jurídica, não é? Que o homem era pecador, era condenado, mas aí houve uma sentença, não é? Foi sentenciado não à morte, mas sim à vida. E ele agora foi transformado em justo. Porém, meus queridos, é uma linguagem jurídica, mas a justificação de Deus ela vai mais além. Porque ainda que o juiz bata o seu martelo, pá, diga assim: esse gordinho aí, chamado Ricardo, ele está perdoado, beleza. Diante da sociedade eu vou estar perdoado, sim ou não? Nunca. Todo mundo que olhar para mim e diga: gordinho safadinha, está ali no público, mas foi ex-presidiado. Graças a Deus, nunca fui. Mas né, vai sempre dizer: safado, está ali na igreja, mas já foi. O ser humano não esquece, meu irmão. E não tem juiz do mundo que possa restaurar o homem à sua condição anterior. Os irmãos entendem, irmão? Porque até a família, numa briga, diz: safado, eu lembro que você fez. Né? Até a família vai dizer isso, porque o homem não esquece, meu irmão. Mas olha só, na justificação de Deus, quando Jesus derramou o seu sangue, sabe o que Jesus fez? Ele mudou a sua condição, ele mudou a minha condição. Ele me levou para uma condição que eu nunca tive, na verdade, uma condição de salvo, de justo, não pela minha justiça, mas pela justiça de Cristo em mim. Ou seja, é como se alguém dissesse: ei, libera ele aí da cadeia, que eu me responsabilizo por ele. O que ele fizer cai sobre mim, o que ele dever cai sobre mim, o que ele quebrar cai sobre mim. Vocês não estão entendendo, meu irmão? Esse foi o trabalho de Cristo. Quando o Pai olha para você, quando o Pai olha para mim, não vê os meus pecados, nem muito menos a minha justiça, vê a justiça de Cristo. Glória a Deus, meu irmão. Mas tem uma questão aqui, né, que nós precisamos tocar. E as obras? É necessário fazer obras? Não, de jeito nenhum, elas nos salvam. Mas peraí, a igreja, né, protestante, evangélica, como você queira chamar, ela faz obras desde os primórdios. Historicamente, meu irmão, a igreja faz obras, você faz obras, eu faço obras, todos nós. As obras, né? Estender amor ao próximo, porque Jesus falou, né? Jesus falou que o maior mandamento é amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Paulo, entendendo o que Jesus queria dizer, ele disse: olha, o resumo de tudo isso aí, ainda vou mais além. É amar o próximo como a ti mesmo. Porque eu só posso amar o próximo se eu amar a Deus. E eu só posso amar a Deus se eu amar o próximo. Os irmãos entendem, irmãos? E as obras? São para fazer, sim ou não, irmão? Sim. São para fazer. Eu sempre quero pegar os irmãos, mas o irmão, graças a Deus, conhece Bíblia, né? Os irmãos quebram o meu barato. As obras, meu irmão, elas salvam, não salvam, mas são necessárias para que nós possamos fazer. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: por que as obras não salvam? Já que Jesus mandou fazê-las, Jesus disse que nós temos que estender a mão ao próximo. Sabe por que não salvam, meu irmão? As obras não salvam porque nós somos incapazes de fazer uma boa obra. Sabe por quê? Nós estamos presos ao pecado. Olha só, Romanos 3:23 é um texto muito conhecido nosso que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão diz assim: e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Tudo que nós fazemos, meu irmão, está infectado pelo pecado. Toda a nossa obra está infectada pelo pecado. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. Por isso nós somos incapazes de fazer uma obra boa. Por isso, meu irmão, o profeta Isaías, entendendo isso, recebendo de Deus aquela unção maravilhosa para escrever o seu livro, ele fala a respeito disso, que as nossas obras não podem salvar, e caracteriza as nossas obras como de fato elas são. Isaías capítulo 64, versículo 6. Olha que texto maravilhoso, irmãos, falando o que é a tua obra e a minha obra, a tua justiça e a minha justiça diante de Deus. Algumas pessoas, né, arrogam assim: não, eu sou uma pessoa de bem, eu não fumo, eu não bebo, não é? Eu não falo do próximo, eu não falo pronto, né? Estou praticamente salvo, né? Assim, e ainda tem crente que aquele ali é quase crente, né? Mas será, meu irmão, que essas obras dessa pessoa podem fazer alguma coisa por ela? Olha só o que é que diz o texto da palavra de Deus: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Eu quero só ressaltar aqui essa frase: todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Olha só, meus queridos, como são as nossas obras, as nossas justiças diante de Deus. Nós não podemos nos salvar por causa disso. Amém, irmãos? Amém. Todos somos pecadores, todos estaríamos condenados. Amém? Aí vem Jesus com o seu sangue e paga o preço por nós. Lá em Colossenses capítulo 2, a Bíblia diz que ele rasgou o escrito da dívida e o encravou na cruz. Ele, né, tirou toda a dívida que você tinha para com o próprio Deus. Ele pagou a tua dívida, meu irmão. Você não deve mais nada a Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Ah, só não devo mais nada, então agora bicho solto, vou fazer o que eu quiser. Não, meu irmão. O que nós devemos fazer agora é obedecer em amor, né? Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo da obediência ao Senhor, porque Ele nos libertou. Amém, queridos? Mas veja só, meus amados, devemos fazer as obras sim ou não? Nossas justiças são como trapo de imundícias. Nós somos pecadores e as nossas obras, elas são fruto do nosso pecado. Então veja só, irmãos, olha bem o que é que a Bíblia fala a respeito disso. Efésios capítulo 2, versículo 10. Devemos fazer obras sim ou não? E olha só o que é que a Bíblia diz. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois somos feitura de para as boas obras. Vou ler só essa partezinha. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, eu vou perguntar de novo. Os irmãos, acredito que nós devemos fazer obras? Sim. Sim, meu irmão, porque olha só, Jesus nos criou para as boas obras, e nesse texto diz que elas já estão prontas desde a fundação do mundo para que nós possamos fazer. Mas há uma diferença, meu irmão. Nós não fazemos as obras para sermos salvos. Nós fazemos as obras porque somos salvos. Irmãos, entendem, meu irmão? É uma consequência já da tua salvação. Mas se você não fizer, meu irmão, você não vai perdê-la. Nem muito menos você vai ganhá-la se fizer. Vocês não estão entendendo isso, irmãos? Então, é somente pela fé em Cristo. Irmãos, diante da nossa impotência de nos salvar, né, nós não podemos confiar no nosso próprio esforço.
para a salvação. Nós temos que confiar somente na fé que temos em Cristo. Nós só podemos confiar no sacrifício de Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Unicamente na obra que Cristo realizou na cruz. Não existe pastor, padre, babalorixá, shake, milkshake. Não existe nada disso, meu irmão, que possa te salvar. Amém? Somente Jesus. Os pastores, os líderes da igreja servem para te aperfeiçoar nessa caminhada até você chegar ao céu, mas só é Jesus que salva. A igreja tem um papel importantíssimo, eu digo até preponderante na tua vida espiritual, mas ela não pode te salvar como instituição. Somente Jesus, somente Ele, somente a tua fé, só pela fé, meu irmão. Não adianta, sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas acham que é fé para as obras, ou fé para a multiplicação, fé para os milagres. Não, meu irmão, é a fé salvífica. Essa fé não agrada, sem essa fé não se agrada a Deus, sem a fé para a salvação, amém? Existem outros tipos de fé, né? A fé para as obras, a fé para o milagre, né? A fé para o impossível, né? Existe esse tipo de fé, todas elas são desenvolvidas por nós, amém, queridos? Se você lê e crê, meu irmão, o milagre acontece, é uma fé desenvolvida por nós, mas a salvação não. A fé salvífica é um presente de Deus para você, é uma monergia. Os irmãos entendem, irmãos? É algo que só vem de Deus para mim, ou seja, meus queridos, é um dom, um presente de Deus para mim, é somente por Ele. Irmãos, eu só posso dizer uma coisa para os irmãos, dessa geração sincretista, né, de tanto sincretismo religioso, de tanto misticismo, é importantíssimo eu crer nisso. É somente por Jesus que eu sou salvo. Amém? Não adianta, meu irmão, olha, nós aqui na igreja, nós temos nosso culto de oração e tal, né, mas não é a campanha que salva não, meu irmão. Não é a campanha que vai te dar a vitória, não. Os irmãos entendem, meus queridos? Quem te dá a vitória, quem te salva é Jesus. E somente Ele. Então, meus queridos, que nós possamos fazer coro com os reformadores e dizer, somente a fé, sola fide. Amém, meu irmão? Somente a fé em Cristo é ela que me salva. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, pastor.